Ansiedade é um tema que hoje todo mundo fala por aí, não é verdade? Pois é, e muitas vezes as pessoas associam ansiedade com a cabeça. E não é só isso. A gente pode sentir ansiedade no nosso corpo todinho. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar especialmente a visão da alquimia sobre como a gente sente ansiedade, sobre como a nossa energia se comporta e o que a gente pode fazer com isso. Vamos lá? Para a gente falar de ansiedade, antes a gente precisa falar de como é que você funciona. A primeira coisa que eu quero que você se lembre é que a gente não é só esse corpo que a gente enxerga, tá bom? Ele é um veículo da nossa alma, beleza? Quando a gente pensa nisso, fica mais fácil entender a dinâmica entre a nossa energia sutil e o veículo que a gente ocupa, que é o corpo. Então, a primeira quebra aqui é você parar de pensar e super identificar só com o seu corpo. Você é muito maior que isso, tudo bem? A partir daí, agora a gente vai entender o seguinte. Você está aqui vendo o meu corpo, mas a minha alma mesmo, o meu campo eletromagnético, ele está pulsando aqui em volta de mim, como se fosse isso aqui, tá vendo? Pois é. Lembra o seguinte, tudo que a gente vai viver, primeiro a gente vai viver num aspecto sutil, para depois ter uma reverberação no que é denso, tá bom? E a partir daí a gente agora vai para o nosso segundo ponto. Eu preciso que você entenda que, apesar do seu cérebro ser quem vai dar o comando sobre como você vai agir diante de alguma situação, ele é um dos componentes na visão alquímica desse todo que compõe a gente. E lembra também o seguinte, a gente não tem neurônio só no cérebro, a gente tem essa rede neural no corpo inteiro. Beleza. Como é que, então, o corpo físico e todo esse campo que está pulsando, eles se relacionam? Pensa o seguinte, você hoje tem todo um sistema circulatório, não é verdade, no seu corpo? Veias, artérias, por todo o corpo. A gente também tem os meridianos ou nadis. Pensa que a gente tem no corpo todo, a gente também tem essa corrente de circulação para a energia, né? Esses nomes, meridianos e nadis, eles vêm muito lá do Oriente, né? Da medicina chinesa, da medicina ayurvédica, para poder nomear essa estrutura que a gente tem no nosso organismo, tá bom? Só que essa estrutura que passa no corpo, diferente da rede neural e do sistema circulatório, elas também se unem a todo esse campo que a gente tem em volta de nós. Quando a gente tem uma atitude ou uma reverberação, esse campo pode se comportar de formas diferentes. Ele pode se comportar expandindo, contraindo ou contraindo algumas partes. E isso é importante para a gente poder entender a ansiedade em você. Agora, para tudo. Não vamos demonizar a ansiedade, tá bom? Ela é boa para o organismo também. Vou te contar isso melhor. Agora, vamos falar do lado bom da ansiedade? A ansiedade foi o nome que a gente deu para essa emoção que, de alguma forma, nos confere essa vontade de ir para ação. Pensa bem. E é ela também que nos ajuda a planejar o futuro, pensar um pouquinho em como eu posso agir hoje em prol de alguma outra coisa que vai ter uma reverberação no futuro. O problema vai acontecer quando a gente não consegue lidar com essa relação com o tempo. Quando a gente começa a se deslocar muito para essa visão do futuro, do que ainda vai acontecer, isso realmente dá uma travada. Se a gente pensar até naquela ansiedade lá do Divertidamente, você vê no filme que quando ela se estabiliza, ela entende o papel dela. O que eu posso fazer hoje em relação a algo que eu posso, né, que eu quero concretizar muito no futuro ou que eu preciso concretizar no futuro. Mas o lugar ideal da ansiedade é quando a gente consegue trazer ela para o presente e entender de que forma que hoje eu posso agir diante de algo que ainda não aconteceu hoje, mas que tem uma tendência de que aconteça, certo? Agora, quando a ansiedade está desorganizada, é um problema, na verdade, porque ela começa a desenhar cenários catastróficos. E é aí que os problemas surgem, porque ela atropela as demais emoções e principalmente as outras formas do corpo se autorregular. No que diz respeito a esse aspecto mais sensível, né? Mas como é que a alquimia enxerga essa relação da ansiedade no que diz respeito ao nosso corpo e ao nosso campo? Sempre, sempre o nosso corpo primeiro vai ter uma reação a partir daquilo que a gente está sentindo e como esse campo se comporta, tá bom? Quando a gente está ansioso, a gente vai precisar olhar para toda essa estrutura do corpo aqui. E lembrar que os nossos neurônios não estão só na cabeça, eles estão também por todo o corpo. A ansiedade, ela vai acionar, a partir do movimento do campo, a rede neural que está presente, principalmente nessa região do corpo e nessa região do corpo aqui, a boca do estômago e a garganta. Agora eu vou te explicar por quê. Na alquimia, sempre que a gente está falando de ação, a gente está falando de dois elementos de contração, que são eles, terra e água. A terra é o elemento que nos ajuda a, de fato, agir.
Não é à toa que ele rege os músculos dos nossos órgãos. E a água é o elemento da adaptabilidade. É ela que faz com que o nosso sistema nervoso central, que é regido por esse elemento, consiga coordenar da melhor forma a informação central que vai chegar até o músculo para a gente conseguir agir. Esse corpo aqui, ele vai se conectar com esse campo a partir de 7 estruturas principais, que são os chakras. A gente usa esse nome chakra porque ele significa roda. E, na verdade, ele é uma estrutura energética que, de fato, é composta por 2 rodas. Uma menorzinha, que está aqui na base da coluna, e a outra maior, que está conectada ao campo. Então, tudo que acontece de informação e de parte mais sensível mesmo, de sensibilidade, de energia, de vibração no campo, vai reverberar no corpo físico. E essa conexão acontece o tempo inteiro. Então, o que vai acontecer nessa história? Quando a gente está bem e tem uma ansiedade boa, ela vai acionar os chakras que também são regidos por esses elementos. Esse aqui é regido pelo ar, pelo elemento água, e esse aqui é regido pelo elemento terra, tá bom? A gente tem 7 no nosso corpo. E é por isso que quando a gente está com uma ansiedade boa, às vezes a gente tem uma vontade de expressar isso, falar sobre, ou verbalizar isso para o mundo, que está relacionado a esse chakra aqui. Mas a gente também sente aquela coisa no estômago, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente está com vontade de fazer um projeto, ou quer muito poder dar um passo importante na nossa vida, a gente também aciona muito essa região aqui do corpo, que é da boca do estômago. Só que enquanto a gente está no presente, é maravilhoso. A gente está fazendo essa troca acontecer de uma forma super fluida. O problema é quando a gente começa a se deslocar do presente para o futuro. E aí a gente não está vivendo aqui mais. A gente começa a acionar o campo a partir de uma perspectiva que a gente criou mentalmente sobre algo que ainda vai acontecer. E se isso se estica demais, é como se a gente estivesse, em compensação, comprimindo, contraindo ou exigindo demais dessa estrutura diante de uma energia que está muito potente ali, mas que está encontrando estagnação. Ou porque a gente não consegue sentir, ou porque a gente não consegue ver as coisas a partir de uma perspectiva superior, acima daquilo que a gente consegue ver e acionar essa estrutura aqui. Então, quando a gente está ansioso, bate em toda essa região do campo e vai acionar toda a rede neural que a gente tem em volta desses órgãos. E é por isso que a gente tem a ansiedade com características diferentes. A ansiedade do pâncreas, ela aciona muito esse órgão e a rede neural está ali. E é por isso que ela vai reverberar um pouco naquela vontade de comer doce, sabe? Mas a gente também tem a ansiedade do fígado, que tem uma relação, às vezes, mais potente com as raivas ou como a gente está metabolizando possíveis frustrações. A gente também tem a ansiedade que diz respeito ao estômago e a ansiedade que diz respeito ao baço. Então, dependendo da forma como a gente contrai e vibra, a gente vai mexer em toda essa malha e vai ter uma recuperação no corpo físico. E é por isso que, apesar da gente acionar mentalmente todo esse processo, quem vai sentir é o corpo. E é ali que a gente consegue entender qual a atitude do indivíduo que está levando ele para aquele padrão e consegue identificar a causa de uma ansiedade. Beleza, mas até agora eu falei só do chakra de terra. Lembra que ainda tem o chakra de água? Essa ansiedade que eu falei do chakra de terra, ela é mais corpórea, parece que a gente sente ela com mais intensidade, ela é mais densa. A ansiedade do chakra de água é um pouquinho diferente. E para isso eu vou trazer uma informação que pode bugar um pouquinho a sua mente, que é a seguinte. Quando a gente fala mente, o primeiro passo que a gente vai fazer é pensar no cérebro, né? Como órgão do corpo que vai dar conta dessa mente concreta. Para nós, na alquimia, a leitura é de que a mente concreta ela tem uma relação profunda com esse chakra. E a mente, ela então está aqui porque a próxima estrutura que a gente tem sutil está aqui. Bem naquele terceiro olho, né, famoso, que a gente vê especialmente no Oriente. A ideia é que esse chakra dá conta muito da nossa intuição. E é curioso você pensar, porque é a ideia de que eu vou ver as coisas com um olhar que é acima do olhar humano. E eu vou ver as coisas de cima, como se fosse um drone, como se eu estivesse ganhando perspectiva. A mente concreta, ela está muito relacionada com esse chakra, porque é a forma como eu consigo expressar o mundo que eu estou pensando, verbalizar o mundo que eu estou sentindo. E já parou para pensar como é que a maior parte das coisas que a gente sente ou que a gente intui, que a gente não consegue verbalizar, ou porque não tem palavra para explicar aquilo, ou porque é algo tão, tão, tão sensível que de fato a gente não consegue acionar aqui. Então, quando a gente entra no padrão daquela ansiedade mental, que é aquela que constrói 1000 cenários possíveis, e geralmente catastróficos, quando a gente está estagnando, a gente começa a travar esse chakra aqui. E às vezes vai vir aquela dor de garganta, aquela coisa que você não conseguiu entender direito, mas tem a mesma relação com uma atitude que é de não conseguir ter fé e olhar as coisas de cima, mas ficar preso numa racionalidade daquilo que é possível. Quando eu estou falando desses 2 chakras, eu estou falando de 2 chakras que dizem respeito a essa contração. Então, a ansiedade também tem uma relação muito profunda com o controle que eu tenho diante das coisas, porque é o que eu consigo contrair na matéria.
Os outros dois elementos que a gente tem na alquimia, que são fogo e ar, eles são elementos de expansão. A gente não consegue pegar uma chama de fogo nem pegar o ar, não é verdade? Então, eu gosto dessa analogia só para você entender qual que é a diferença de como a gente lida com cada um dos tipos de energia que a gente tem no corpo. Mas pensando nessa localização desses chakras, essa sensação de que a gente está com a mão no pescoço, que a gente está sendo apertado por aquilo, uma ansiedade de pensar só cenários ruins, ou essa sensação de um soco no estômago, de que está tudo travado aqui, de que a digestão está ruim, se a gente vai comprimindo demais isso, a gente vai ter uma reverberação lá no coração. E é por isso que essa reverberação de contração do coração vai dar também um pouco desse estímulo de uma taquicardia, ou às vezes de uma angústia profunda, que mesmo que a gente olhe para o corpo físico e ainda não tenha alteração, a pessoa está sentindo aquilo, porque o corpo pode não estar respondendo diretamente a essa contração do campo, mas ela está sentindo isso, entendeu? Você viu só como é que o nosso corpo é muito complexo? Porque não é só o corpo, né? A gente é muito maior do que isso. Toda a nossa estrutura é muito, muito grande. É um grande mosaico. E é justamente por ser tão particular e ser um funcionamento tão distinto em cada pessoa que a gente não tem uma forma exata de tratar isso. Cada pessoa vai ser tratada de um jeito diferente. Porque a gente pode ou neutralizar um elemento, ou ajudar com outros, ou a gente pode colocar mais daquele elemento para que a pessoa consiga se organizar melhor diante daquela energia. E aí, às vezes, tem formas diferentes para isso. A gente pode vir com floral, a gente pode vir com meditação, a gente pode vir com composto, a gente pode vir com chá, mas principalmente a gente precisa entender qual que é a atitude daquele indivíduo que fez com que ele vibrasse daquela forma e isso tivesse um impacto tão grande diante ou do corpo ou da alma, da consciência, da mente. Sempre que eu falar aqui alma, gente, não pense em algo etéreo, pense em mente mesmo, sabe? Como a nossa mente funciona, como essa energia que faz com que a gente funcione, pulsa e de que forma que a gente faz isso tudo acontecer. Então, hoje, eu só quis te dar uma dica, assim, trazer um olhar mesmo sobre como que a gente enxerga a ansiedade e entender também como é que a nossa atitude é tão importante para isso tudo. Na alquimia, a gente tem diferentes ferramentas para trazer o ser de volta para o equilíbrio. Mas de todos eles, de todos os remédios, possibilidades ou instrumentos que a gente tem, sabe qual é aquele que é o mais importante? É a atitude. Porque não adianta nada, às vezes, eu tratar e conseguir dar para aquele ser um outro padrão energético, uma outra informação sobre um determinado acontecimento da vida dele, se ele não toma consciência sobre a forma como ele está agindo. E isso também é um ponto crucial. Sabe por quê? Às vezes as pessoas falam muito, né? Assim, mas a gente tem que tomar consciência sobre tal coisa, como se fosse um remedinho para a gente tomar. E, na verdade, tomar consciência não é um ato racional. Tomar consciência é um ato sensível. É quando a gente sente alguma coisa, sabe? É quando a gente se apropria daquilo e consegue, de fato, colocar uma nova ação em curso. E é por isso que é tão difícil. Porque demanda muita energia. A gente tem que, às vezes, montar novas redes neurais, diferentes daquelas que a gente programou no corpo, para dar conta de ter um resultado diferente. Então, a gente precisa ter uma atitude diferente para ter um resultado diferente. Então, sempre que a gente falar de um tratamento alquímico ou do olhar da alquimia sobre alguma coisa, necessariamente a gente vai olhar para o físico, para a matéria, como aquilo está se densificando e acontecendo na prática, mas também, necessariamente, a gente precisa entender qual é o aspecto consciencial, sutil, da energia mesmo, assim, o seu aspecto mais primitivo, mais intenso, mais essencial. Essencial talvez seja a palavra que eu estou procurando. Então a gente tem que olhar para esses dois lados, porque tudo vai acontecer a partir tanto do sutil quanto do físico, tá bom? Então eu te agradeço imensamente por ter me ouvido aqui um pouquinho e de verdade eu espero que isso te ajude a parar e pensar um pouquinho sobre a forma como você está lidando com o seu corpo, com o seu campo e com a sua vida. Um beijo!